A paz do Senhor Jesus, eu quero repartir com você uma palavra poderosa que se encontra em Apocalipse capítulo 2, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha que palavra maravilhosa. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu os achaste mentirosos. Olha que palavra poderosa. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Se essa mensagem parasse aqui, todos nós gostaríamos de receber da parte de Jesus um elogio como esse. Mas olha o que diz o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que eu quero te dizer com essa palavra? Que existe 2 tipos de afastado do evangelho, afastado de Cristo. Existe aquele que saiu da igreja e que é sincero, que reconhece que está afastado do evangelho e que no seu coração ele diz: eu preciso voltar para Cristo enquanto é tempo. Eu estou falando que eu já fui um afastado do evangelho. Eu aceitei Jesus com 14 anos, fiquei na igreja 1 ano e me afastei, só vim voltar para a presença do Senhor aos 27 anos de idade. Mas como eu fiquei 1 ano numa igreja que tinha culto todos os dias, e era uma igreja que pregava, a igreja pentecostal Deus e Amor, que pregava um evangelho puro, verdadeiro, claro, tinha coisas que hoje eu não concordo, mas isso não vem ao caso, mas pregava uma palavra sólida, ensinando o valor da oração, da consagração, do jejum, da santidade. Então eu fiquei 1 ano, mas como eu ia para a igreja todo dia, é como se eu tivesse ficado 3 anos, 4, que geralmente as igrejas têm 3, 2, 4 cultos por semana. Então eu aprendi muito, mas eu me afastei. Mas eu estava lá fora no mundo e eu sabia, eu preciso voltar para Cristo. Tem aqueles que estão lá fora e dizem: não, eu só saí da igreja, mas eu ainda tenho Jesus. Esse está enganando a si mesmo. Porque a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Se eu não faço mais parte do corpo, logicamente eu também não pertenço ao cabeça. É como certa vez eu expliquei para alguém que veio com esse argumento. Eu falei: tá vendo isso aqui? É um dedo mindinho. Se eu cortar, pegar uma faca aqui e cortar esse dedo mindinho, ele vai continuar sendo dedo. Mas por ele não estar mais ligado aqui à mão, com o tempo ele vai apodrecer e deixar de existir. Assim é todo aquele que sai da igreja, não deixou de ser filho de Deus, é um filho pródigo, não deixou de ser meu irmão em Cristo, mas se ele não voltar para ser enxertado novamente no corpo, com o tempo ele vai apodrecer e deixar de existir. Então tem esse tipo de afastado e tem aquele que está na igreja, que prega, que Deus deu dom de visão, revelação, de curas, profecia, que tem ministério, até mesmo que lidera uma igreja, mas que está afastado de Cristo. E essa palavra, essa carta aos Éfesos, aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, nos dá essa dimensão dessa situação. Porque é uma igreja que nos primeiros versículos recebe elogios maravilhosos. O versículo 3, então: e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então era uma igreja que trabalhava pelo evangelho, trabalhava pelo Senhor, mas tinham deixado o primeiro amor a Deus, o primeiro amor por Deus. Então tem pessoas que hoje fazem a obra até mais do que no início. Estão ali envolvidas com as coisas da igreja, mas já deixaram o primeiro amor, já caíram diante de Deus. Se afastaram do propósito, se afastaram do chamado verdadeiro, se afastaram da comunhão verdadeira com Deus, da adoração em espírito e em verdade. E aí Jesus está falando para essas pessoas: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Como assim, irmão? Lembra aquele primeiro amor, quando a gente não estava querendo saber da vida de ninguém, a gente não preocupava com fofoca, a gente não estava preocupado de saber o que o irmão fez ou deixou de fazer. A nossa preocupação era ler a palavra, era aprender. A gente orava de madrugada: Deus, eu quero te conhecer, eu quero aprender mais de ti.
A gente se esforçava para cantar um hino, a gente ficava treinando em casa para chegar na igreja, cantar o melhor possível para Deus. Aquele desejo de agradar a Deus ardente no nosso coração. Se a Bíblia dissesse errado, a gente se afastava. Se a Bíblia dissesse tem que fazer, a gente fazia. Muitos perderam esse primeiro amor. Continuam na igreja, continuam sendo vasos do Senhor, mas já se afastaram de Deus. E aí tem uma palavra em Mateus 7,21 que vem fortalecer essa mensagem. Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilhas. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Então, e como eu vou saber, irmão, se eu estou afastado? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O nosso erro é examinar demais a vida do irmão ao lado, quando nós deveríamos examinar a nossa própria vida. Nós devemos perguntar para Deus, Senhor, como está a minha vida? E se a trombeta toca hoje, eu estou em condições de dizer Maranata? Se hoje for o meu último dia de vida, verdadeiramente a minha alma vai para o paraíso de Deus? É com isso que nós devemos nos preocupar. Esquecer a vida alheia e se concentrar na nossa própria vida. Esquecer o pecado alheio e se concentrar nos nossos erros. Porque é tão difícil examinar os próprios erros que o salmista Davi diz no Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? Livra-me dos que me são ocultos. Que Deus te abençoe e examine a ti mesmo.